E aí, meu povo, aqui é o Israel Branco, da Audiofílico.com, e nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre fone de ouvido. Na verdade, esse vídeo vai ser o primeiro vídeo sobre fone de ouvido que a gente vai tentar jogar bases para elencar e para analisar se um fone de ouvido é bom ou se ele é ruim. Então, a partir desse vídeo, a gente vai colocar algumas categorias que todas as análises que a gente for fazer de fone de ouvido a partir daqui, todos os fones de ouvido que a gente for analisar, vamos sempre analisá-los em todas as categorias para tentar descobrir o que nesse fone é bom, o que nesse fone é ruim. Nenhum fone de ouvido é perfeito, tudo depende do seu orçamento, da sua situação, de qual tipo de música ou tipo de filme que você está assistindo, se é profissional, se é de uma forma para audiofilia, né, para você escutar para apreciação sonora, se é para telecomunicação e por aí vai. Então a gente vai tentar desvendar pontos fortes e fracos de fone de ouvido em todas as publicações de modelos diferentes, mas na publicação, nesse vídeo, a gente vai tentar colocar quais são essas classificações para a gente tentar entender o que é um bom fone de ouvido em cada uma dessas categorias. Vamos lá! O primeiro ponto é preço. E o preço é um ponto muito importante, na verdade, porque você não vai se endividar para comprar um fone de ouvido, né? Existem fones de ouvido que custam muito caro e existem fones de ouvido muito baratos. Tudo depende da sua situação. Agora sim, também tem um outro fator nesse caso, que é o fato da insegurança também, né? É o fone de ouvido que a gente leva para todo canto, não pode ser um fone de ouvido muito caro, né? Porque, assim, eu não sei onde é que você mora, você que está assistindo esse vídeo, mas em muitos cantos do Brasil você tem risco de assalto, né? Então esse é um ponto para você pensar, para falar a verdade, com relação à segurança. É meio triste falar isso, para falar a verdade, mas é verdade, né? O preço tem essa questão, ser muito caro por causa do orçamento, ou ser muito caro porque você não quer arriscar um fone muito caro por aí e por aí vai. O conforto de um fone de ouvido é uma questão muito complicada, na verdade, porque nenhum fone de ouvido é super, ultra, mega confortável. Ou se é muito confortável, ele vem com algumas desvantagens. Por exemplo, um fone de ouvido aberto, como esse aqui, o Sennheiser HD600, ele tem um fundo aberto, certo? Então ele deixa a ventilação passar um pouco, não tem acúmulo de calor e por aí vai. Já um fone de ouvido como esse aqui, que é um HD280 também da Sennheiser, que eu modifiquei demais, inclusive pintei e tal, né? Mas ele é fechado, ele tem um isolamento melhor, mas acaba esquentando mais a sua orelha. Outra coisa também é que um fone de ouvido supraauricular, como esse aqui, ou seja, que fica sobre a orelha e não ao redor da orelha, ele tende a esquentar menos. Então esse aqui é o Sennheiser Momentum, né? Parece que eu tô mostrando só Sennheiser aqui hoje, mas enfim, a gente vai chegar em outras marcas. O fone de ouvido intra-auricular não aperta, né, aquele que a gente vai colocar dentro do ouvido, um que a gente nem vai explorar muito aqui no Audiofílico, para falar a verdade, que é o fone de ouvido que as pessoas mais usam, mas também é o que a gente vai menos explorar aqui. Mas o intra-auricular ele tem um problema de se sustentar sobre o canal auditivo e acaba sendo mais desconfortável às vezes por causa disso, causa alguma coceirinha e por aí vai. O supra-auricular, ele tem um problema de... ele aperta a orelha, né? Se você usa óculos, por exemplo, pode ser bastante desconfortável. E o extra-auricular tem essa questão de, normalmente, como ele envolve a orelha como um todo, ele pode ser mais quente, né? Então, são muitas variáveis no conforto e esse é o outro ponto, na verdade, que a gente analisa se o fone de ouvido é bom ou se ele é ruim. O próximo ponto, na verdade, é o estilo. O estilo do fone, assim, pode ser uma bobagem, mas é o que, na verdade, vende mais fones hoje em dia. Um fone de ouvido como esse aqui, por exemplo, o AKG K702, ele é muito confortável na cabeça, o som dele é muito bom e tal, só que ele é muito grande. Então, por exemplo, para você andar com um fone desse na rua, ou para você levar um fone desse para onde quer que for, ou até mesmo o estilo dele e tal, pode não ser muito do seu agrado. Então, se você for comprar dois fones, um fone com som bom, outro também com som bom, um fone com isolamento bom, outro com isolamento bom também, você vai acabar escolhendo pelo estilo, e o estilo é algo que conta, assim, na verdade. Não vai ser um foco da gente, talvez seja um ponto menos importante, mas eu acredito também que um fone de ouvido ele pode sim ser analisado através do estilo, né? Assim como um relógio ou como enfim, algum outro item que você compre, acessório, e que também, enfim, seja mais bonito ou mais feio, enfim. Vai de cada gosto, o formato da cabeça também conta, né? O fone de ouvido pode ser bonito como for, se ele não ficar bonito na sua cabeça, né, não vale de nada. E aí vem o nosso quarto ponto, que é o isolamento de um fone de ouvido, que é algo super importante, porque, enfim, isolamentos são para três coisas. Primeira coisa, para você evitar que o fone vaze o som e atrapalhe quem está ao seu redor. Então, quando você está escutando fone em um hospital,
em uma biblioteca e tal, você não quer que o som vaze, né? A segunda coisa é também que você se isole, então você possa se concentrar mais durante uma gravação, ou se concentrar mais enquanto você está estudando. Então, fones de ouvido com bom isolamento vão te dar essa vantagem. O terceiro ponto é que, na verdade, um fone que não tem um isolamento bom, ele acaba sendo impróprio para um lugar muito barulhento, né? Então, se, por exemplo, eu usar um fone de ouvido como esse, um HD600, né, que tem um fundo aberto, então ele deixa muito som entrar, ele vai fazer com que eu tenha que aumentar o volume do fone para eu poder escutar melhor. E aí isso pode prejudicar a minha audição. Na verdade, isso vai prejudicar a minha audição. Então, o fone de ouvido com isolamento melhor, ele é meio que mandatório para um lugar que seja muito barulhento, para você não estar prejudicando lentamente a sua audição e perdendo a sua audição de pouquinho em pouquinho, né? Existem duas formas de você ter isolamento. Um é o isolamento passivo, que basicamente é como se fosse o HD 280 aqui, que ele tenta selar, né, o seu ouvido e não deixa que nenhum som entre. Isso também acontece com os fones de ouvido intra-auriculares, com aquela borrachinha que se adapta à forma do seu canal auditivo. E tem o cancelamento ativo também, que é um fone de ouvido que tem microfones lá de fora. Ele capta o ruído lá de fora, gera um sinal com a polaridade invertida e tenta cancelar esse som que está tentando entrar. É um processo ativo que precisa de eletricidade para ocorrer, mas é um processo bem interessante. A gente vai explorar um pouco mais disso em uma outra publicação. Enfim, é uma coisa que a gente vai pegar um pouco mais para frente. Basta dizer, na verdade, que tanto o isolamento acústico quanto o cancelamento de ruído ativo, eles atrapalham um pouquinho o som interno, porque ou eles, no caso do isolamento acústico, ele acumula muita energia sonora interna no fone, ou no caso do cancelamento de ruído, esse método de cancelamento de ruído pode esculhambar um pouco a resposta do fone de ouvido. Aí a gente chega no nosso quinto ponto, que é a qualidade de construção. A qualidade de construção de um fone pode variar muito, depende da situação também. Um fone de ouvido que você vai usar só em casa vai se exigir uma qualidade de construção muito menor do que um fone de ouvido que você vai usar de forma portátil, levar para todo canto. Existem fones de ouvido, sei lá, esse Sennheiser Momento aqui que eu posso abrir, fazer, enfim, alguma estripulia com ele, ele vai aguentar essa porrada. No caso, o HD600 ele não aguentaria, né? Ele quebraria se eu fizesse isso. Mas o Momentum, esse aqui, né, é para eu levar para algum canto, vou até ajeitar ele aqui, de forma portátil, né? E o HD600 seria mais para você usar em casa mesmo. Então, na verdade, existem 3 formas que eu gosto de analisar um fone de ouvido com relação à qualidade de construção. A primeira é se o fone aguenta impacto, né? Se ele não vai trincar com o tempo com esse impacto, algo muito importante para fones portáteis, já que você joga na mochila e, enfim, tem que aguentar muito, na verdade. Isso é uma das grandes críticas que se tem ao Beats, né? Porque eles usam um plástico meio vagabundo, o JBL também usa um pouco de plástico vagabundo, e acaba que com o tempo vai trincando esse plástico. Enfim, a qualidade de construção acaba sendo um pouquinho ruim nesse aspecto aí. O segundo é se o fone de ouvido ele aguenta suor, porque você vai suar com fone de ouvido, especialmente se você estiver usando fone de ouvido para correr ou alguma coisa do tipo, ou pro dia a dia mesmo. É natural que você venha a suar. Todo fone de ouvido, na verdade, ele vai, como o nosso suor ele é ácido, ele vai acabar se degenerando com o tempo. Mas existem fones de ouvido que aguentam mais tempo, existem fones de ouvido que aguentam menos tempo. Por exemplo, se você tem uma espuma, né, que seja de couro sintético, ela vai aguentar menos tempo do que uma espuma que seja de couro legítimo, do que uma espuma que seja, por exemplo, com material como alcântara, que é um material de estofado de carro, né? Então, cada um desses materiais, eles vão ter uma maior durabilidade, uma menor durabilidade. Esses são pontos que a gente vai analisar fone a fone, né? Porque cada um varia um pouco. E a terceira questão de qualidade de construção é se o fone aguenta o tempo. Porque também muitos fones eles acabam ressecando, o cabo também é muito, muito fininho, acaba ressecando, ficando quebradiço com o tempo. Existem muitos fones que do nada eles simplesmente quebram, na verdade, depois de algum tempo. É isso que a gente quer analisar aqui. E é mais um ponto se a gente pode analisar se ele tem uma boa qualidade de construção ou se ele não tem uma boa qualidade de construção. E aí o próximo ponto é o cabo, na verdade. Algumas questões são, por exemplo, o cabo é removível em um fone? Eu prefiro que o cabo seja removível no fone. Então por isso que no caso, por exemplo, do HD 280, que é um fone que eu gosto muito, eu acabei removendo o cabo e colocando uma fêmea de P2 aqui, porque faria mais sentido do que ficar carregando um cabo bobinado para cima e para baixo. Até porque esse é um fone relativamente
relativamente portátil, né, para você levar para os cantos e tal. Outra questão é a extensão do cabo. Se você vai usar o cabo em casa, normalmente os cabos eles vão ter entre 1,20 m, 1,60 m, né? Mas se você vai usar o cabo em casa, às vezes você quer ter um cabo de 2 metros, 2 metros e pouquinho. Muitos fones de ouvido, como por exemplo o HD600, o cabo original dele tem 3 metros, eu acho. Então, é para você usar em casa, né? Para você poder colocar na televisão, se afastar, para você colocar em computador, se afastar e por aí vai. Ao mesmo tempo, se o cabo for longo demais, ele não serve para um uso portátil. Essa é uma preocupação, na verdade, mais para um cabo fixo, né? Ou se você for comprar diversos cabos portáteis, então o tamanho do cabo também é muito importante. O peso do cabo é outra questão. Aqui atrás tem um Grado SR80, que é um fone de ouvido relativamente portátil, mas o peso do cabo dele é muito grande. Além do cabo dele ser muito extenso, o peso do cabo é muito grande. E aí isso gera um certo desconforto e tal. O HD380, que está aqui atrás também, ele tem um cabo removível, mas o cabo que vem com ele é um cabo bobinado, que é mais pesado. Que aí é o quarto ponto para a gente entrar, para a gente falar sobre o cabo. Se o cabo é bobinado, né, ou se o cabo é reto. Um cabo bobinado é esse tipo de cabo aqui, né? E o cabo reto é um cabo como esse aqui, né? A maioria dos cabos, na verdade, eles vão ser retos. A gente vai explorar um pouco mais quando que você usa um, quando que você usa outro. O próximo ponto, eu já esqueci a quantidade de pontos que tem aqui, é a portabilidade. A portabilidade se dá em duas instâncias. Primeiro, se o fone de ouvido é compacto e você consegue levar ele para algum canto ou para outro canto e por aí vai. A segunda coisa é se você precisa de um amplificador para plugá-lo ou não, ou seja, se ele é um fone que tem uma alta ou uma baixa sensibilidade. Por exemplo, o HD600 é um fone com a relativa baixa sensibilidade, então você precisa de um bom amplificador para puxá-lo. Já o Skullcandy Grind aqui, por exemplo, que também está modificado, né? Não vem com essas almofadas originalmente. Ele é um fone de ouvido super fácil de puxar por qualquer celular, ele fica alto com muita facilidade, para falar a verdade. Por exemplo, no caso do Skullcandy Grind aqui, ele tem Bluetooth. Você pode ter outras formas de fone sem fio, sem ter Bluetooth, mas a maioria dos fones de ouvido hoje, a gente está caminhando para um mercado, na verdade, que a maioria dos fones de ouvido vão ser Bluetooth, porque enfim, as baterias estão durando mais, a conectividade Bluetooth está ficando melhor, você consegue se afastar mais da sua fonte do som, né? O seu celular, o seu computador, o que for. Então acaba que as pessoas estão querendo a portabilidade um pouco mais também pelo Bluetooth hoje em dia. Então esse é um outro ponto para se analisar, se ele é portátil nesses vários fatores aí que a gente apresentou. E aí por fim a gente tem um som, que na verdade é um elemento que não é como nas caixas de som, para falar a verdade. O som nem sempre é a prioridade em um fone de ouvido. Às vezes a portabilidade é mais importante, o tamanho do cabo, o estilo, o conforto, tudo isso é mais importante muitas vezes do que a qualidade de som pura e simples. Apesar de que sim, a gente se procura como audiófilo, né, um fone de ouvido que tenha uma qualidade de som superior, né, que tenha uma qualidade de som melhor. E aí existem muitos fatorzinhos e depende muito do tipo de música que você está querendo buscar, se você quer assistir filme com esse fone. E cada fone ele tem um sabor. Eu gosto de falar isso, que cada fone ele tem um sabor diferente. Então não é necessariamente que uma pizza é melhor que um sushi, sei lá. Depende da situação, né? E um fone de ouvido também. Tem fone de ouvido que é melhor de certa forma e tem outros que são melhores de outra forma. Eu mostrei aqui o K702 AKG. Tem horas que o K702 é melhor do que o HD600. E tem hora que o HD600 é melhor do que o K702. Eu listei lá na publicação no audiofrico.com alguns parâmetros, né? Para analisar fone de ouvido. E eu vou citá-los aqui rapidamente, mas eu descrevo um pouco melhor lá como que eu vou analisar um fone de ouvido em termos sônicos, né? Eu vou analisar por detalhamento, neutralidade, palco sonoro, rapidez, maciez e distorção. No detalhamento, se ele tem muitos detalhezinhos para serem capturados. Na neutralidade, se ele tem mais graves, mais médios, mais agudos, ou se ele é mais neutro. No palco sonoro, se ele te dá uma impressão maior, como se fosse uma caixa de som. Na rapidez, se ele realmente é muito mais preciso naquele som que ele mostra. Na maciez, se ele é mais agradável. E também na distorção, se ele não está gerando harmônicas ou se ele não está estourando em algumas frequências, né? Essas são algumas questões para se explorar. Então é isso. Se você tem alguma dúvida, dá uma olhada na publicação no audiofrico.com no texto, né? Porque lá tem um pouco mais de informações do que eu falei aqui. Se mesmo assim você ainda tiver alguma dúvida, coloca nos comentários, se eu puder responder eu respondo. E é isso aí. Bem-vindo ao mundo dos fones de ouvido. A gente se vê por aí. Um abraço e até a próxima. Tchau!